Se você acredita que já sabe tudo o que precisava saber sobre a Bíblia e sobre o livro de Gênesis, então você não precisa assistir esse vídeo. Mas se você quer entender por que você precisa saber mais sobre esse livro, para poder entender o que Deus quis dizer com a palavra sabedoria, então você precisa ficar aqui até o fim, porque eu quero te levar a uma jornada surpreendente nesse maravilhoso livro das Escrituras Sagradas. Se você está assistindo esse vídeo, é muito provável que você já tenha assistido os 2 primeiros vídeos sobre o livro de Gênesis, porque esse é o 3º livro da série que busca repensar o início da história bíblica sobre um prisma diferente, um prisma da busca pela sabedoria. E por que isso? Porque eu julgo que se você não entender o livro de Gênesis, você não vai conseguir entender o livro de Provérbios e nem o que Deus quis dizer quando ele apresenta para a gente o conceito de sabedoria e a sabedoria clamando na porta da cidade. Aliás, cá entre nós, sem entender Gênesis, você não vai conseguir entender direito nenhum livro das Escrituras. Você não vai conseguir entender direito nem a própria vida. Então é por isso que você precisa acompanhar nosso estudo até o final. Porque eu acredito que o que eu vou te dizer agora, logo em seguida, vai ser muito relevante para a sua vida. Mas no final do vídeo, aí você já sabe, o melhor a gente sempre deixa para o final, né? Mas vamos ao que interessa. Nos primeiros vídeos eu falei sobre a criação do mundo e mais particularmente na criação do homem e também sobre aquela problemática psicológica, né, envolvida na queda e na entrada do pecado no mundo. Então, por um lado, eu tenho as ordenanças de Deus, que ordena o homem criado a andar numa direção, e por outro lado, a quebra desse relacionamento com o homem e o homem preferindo buscar a sabedoria de uma forma independente de Deus. Assim a gente faz um resumão de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 3, mas obviamente a história lá continua e aí a gente entra no capítulo 4, que conta pra gente como é que a humanidade começou a se desenvolver nas gerações posteriores de Adão e Eva, a humanidade se desenvolvendo em pecado. Antes da gente começar a falar sobre isso e desenrolar dessas gerações, eu preciso te explicar uma coisa. O livro de Gênesis ele tem um padrão de escrita. Então, Moisés, que é o autor do livro, ele escreve o texto de um jeito que é um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Também não poderia ser diferente, lá se vão uns 3.500 anos, né? Então talvez se a gente fosse escrever uma narração de alguma história, de algum evento, a gente iria escrever sempre numa ordem cronológica, respeitando a ordem do tempo. Mas a preocupação literária dele não era essa. Então eu vou levar em consideração que você já sabe que a divisão da Bíblia por capítulos e por versículos ela não está no texto original hebraico, mas ela é apenas um artifício que foi colocado, né, no desenrolar da história da igreja, só para facilitar a nossa leitura, mas isso aí é um outro assunto. No caso de Gênesis, lá no texto original, a construção do livro ela é feita de forma a organizar gerações. Deixa eu te explicar isso de outro jeito. Imagine todo o livro de Gênesis e divida ele em 10 partes, em 10 blocos. Cada bloco desse, ele está falando sobre uma geração, uma genealogia. No texto hebraico a palavra é toledot, que se refere a descendentes, gerações, genealogia, árvore genealógica, né? Enfim. Então essa palavrinha ela se repete 10 vezes, mostrando que o livro de Gênesis é construído sobre 10 toledotes, ou seja, sobre 10 gerações. A primeira geração é a do próprio céu e da terra, está lá em Gênesis 2:4. Depois ele vai dizer que esse é o livro da genealogia de Adão. Aí vem Noé, depois vem as gerações de Sem, Cã e Jafé, né, que são os filhos de Noé. Depois as gerações de Tera. Depois vem as gerações, né, de Ismael. Aí vem as gerações de Isaac, filho de Abraão. As gerações de Esaú, que é Edom. E a história de Jacó. Beleza, tá bom. Mas por que será que ele fez essa divisão? Antes de te contar, eu queria te lembrar que se você ainda não ativou o sininho das notificações, ativa lá. Isso é importante porque assim que sai um vídeo novo e os inscritos já assistirem o vídeo, aí o YouTube considera isso como uma boa indicação que ele deve entregar esse vídeo para mais pessoas. E é justamente esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é espalhar essa palavra de Deus para todas as pessoas do mundo. Então participe desse movimento, participe dessa atividade missionária. Mas voltando ao nosso assunto, eu poderia dizer que responder em poucas palavras por que o autor fez aquela divisão é complicado, porque a resposta ela é muito ampla. Mas eu quero te mostrar uma coisa bem interessante. Vamos focar agora no início dessa grande família e vamos ver o que aconteceu. Logo depois da criação, Deus dá uma ordem para a humanidade muito importante. Tá lá, Deus o abençoou e lhes disse:
sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a terra. Então, a primeira frase desse texto, frutificai e multiplicai-vos, significa desenvolver o mundo social, formar família, igreja, escola, cidade, governo, lei. E a segunda parte, encher a terra e sujeitar, significa subordinar o mundo natural, fazer colheitas, construir pontes, projetar computadores, compor músicas, toda essa parte cultural. Essa passagem é chamada de mandato cultural, esse mandamento porque nos fala que o nosso propósito original é criar culturas e construir civilizações para a glória de Deus, nada mais. Isso significa que a nossa vocação ao trabalho profissional não é uma atividade de segunda classe, algo que a gente faz só para pôr comida na mesa. Não, é a obra pela qual nós fomos criados. O que Deus está ordenando é que a gente enche a terra, tanto de seres humanos quanto de cultura, mas tudo desenvolvido para a glória dele. Só que já começa o troço meio esquisito. E os primeiros filhos de Adão e Eva, um já mata o outro. Então, depois daquele fatídico evento, que também teria muita coisa para a gente aprender, mas é outro assunto, logo depois dele vem o relato do desenvolvimento das primeiras genealogias. Isso vai ter uma forte ligação com a demonstração do desenvolvimento da cultura humana. Então, olha só como é que isso funciona lá no texto. Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Então, como eu já disse, o que vai acontecer? Caim matou Abel. Só que Caim, ele tem seus filhos e por meio dele começa uma nova geração. Por outro lado, Abel morto acaba sendo substituído por um outro irmão, chamado Sete. O que a gente vai ter é o autor do texto construindo a sua narrativa para mostrar para a gente que, por um lado, uma sociedade cresce para a glória de Deus, a de Sete, por outro, uma que cresce para a glória de si mesma, a de Caim. As genealogias vão sendo ampliadas e se destacam então 2 descendências. Então, a gente lê sobre a descendência de Caim e depois a de Sete, que a própria Bíblia diz que é a descendência de Adão. Então, com essa construção literária, o autor bíblico ele quer mostrar para a gente uma contraposição entre 2 famílias. Caim vai morar em outro lugar e tem um filho e edifica uma cidade. Muito significativamente, essa cidade não recebe um nome em homenagem ao Senhor Deus, mas ela recebe o nome de Enoque, mostrando que ela foi edificada em honra própria e não para a glória de Deus. Mas e a família do outro lado, do outro braço, digamos assim? Ali é a família de Enos, filho de Sete, e ali começou-se a invocar o nome do Senhor. Comparando as descendências, um outro aspecto interessante é o seguinte: os 7º descendentes, e eu lembro da importância desse número 7 para o antigo hebreu, eles mostram um paralelo entre Lameque e Enoque. Mais uma vez, o autor bíblico ele escreve com uma intenção de apresentar a diferença dessas genealogias. Quem que é Lameque? Lameque é um homem que ele insere a primeira corrupção do casamento, a bigamia, numa sociedade que cresceu e se desenvolveu com desprezo pela vida humana. Ele mostra isso quando ele se vangloria numa excessiva vingança, pisaram no meu pé, então eu vou matar. E quem foram os descendentes de Lameque? Jabal, que foi o pai dos que habitam tendas, possuem gados. Jubal, que foi o pai dos que tocam harpas e flautas, os músicos. E o Tubal-Caim, que é artífice de instrumentos de bronze, de ferro. Então, esses filhos, eles mostram que ali se iniciava uma sociedade completa, mas uma sociedade cheia de iniquidade e longe da sabedoria de Deus, que construía a sua sociedade para a glória própria. No outro braço, o descendente que faz um paralelo com Lameque é quem? Enoque, que simplesmente foi levado por Deus porque andava com ele. Isso aí termina como? O problema todo é que as 2 descendências lá na frente elas vão se misturar. E aí o texto diz que Deus ele olha para a humanidade e fica com muito pesar, porque é continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aí então vem a história do dilúvio. A história recomeça com Noé, mas nada muda. Os filhos dele eles já dão a mesma demonstração de serem terrivelmente pecadores. E a história se repete. E vai terminar lá na Torre de Babel. Então a humanidade então se espalha pela terra, então começa o chamado de Abraão, que nada mais é do que uma história de um povo que Deus formou para si, em Abraão, e separou para ser seu. E como tudo isso se conecta com a sabedoria? Puxa vida, não tem como você ler as instruções para o filho meu, lá em Provérbios, sem levar tudo isso em consideração. Não tem como você ler
que o filho meu deve se afastar da mulher estranha, da mulher adúltera, e se aproximar da mulher sabedoria, e não vê toda essa problemática de confusão de um braço que quer apenas viver para os seus próprios prazeres, em contraposição a uma outra parte que quer viver para a glória de Deus. Então essa mistura de linhagem sempre foi, em todo o Antigo Testamento, o grande calcanhar de Aquiles do povo de Israel. Era exatamente isso que levavam eles para a idolatria. Então, por fim, a gente precisa lembrar que isso também tem uma profunda ligação com o Evangelho e com as epístolas de Paulo. Vocês lembram que lá em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo ordena aquela igreja a não se pôr em julgo desigual? Ele vai perguntar, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Por isso, meus queridos, que você precisa entender o livro de Gênesis para entender a sabedoria de Deus. Mas como eu já disse, esse é só apenas um pequeno resumão de Gênesis, mas eu acho que foi suficiente para a gente abordar pelo menos os aspectos mais importantes. Então assim eu considero que a gente já começa a ficar pronto para iniciar o estudo de uma forma mais profunda no livro de Provérbios propriamente dito. Que a gente já tem um vídeo do primeiro capítulo de Provérbios, você pode consultar aqui. Eu espero que você tenha gostado desse nosso estudo. E você já sabe, se você achou esse conteúdo relevante, espalhe essa mensagem para quem você conhece. Incentive a mais pessoas a se inscrever nesse canal para que a gente cumpra o mandamento de Deus de levar a sua palavra até os confins da terra. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.